Olá a todos os amigos e as amigas, nosso cordial e fraterno abraço, nosso desejo de que todos possam estar bem neste momento em que nos acompanham, a nossa gratidão por nos acompanharem, enfim, nosso desejo, a nossa rogativa ao Pai, ao Criador, que possa estar presente em suas vidas. Então, nós estamos dando continuidade aos nossos encontros semanais com a obra Palavras de Vida Eterna. Hoje iremos ao capítulo de número 168, lembrando o livro Palavras de Vida Eterna, uma obra psicografada por nosso querido amigo Chico Xavier. Estou me colocando aqui como amigo, na verdade, porque nós o temos com um respeito enorme, né? E obviamente que gostaríamos de ser um amigo próximo e íntimo de Chico, se ele ainda estivesse encarnado, me refiro a isso. Mas certamente ele é um amigo nosso de todos os momentos também, já que o legado que ele nos deixou na companhia de Emmanuel e de muitos outros espíritos faz com que a gente tenha a presença dele conosco. Nos nossos lares, quando pegamos uma obra psicografada por ele, uma obra que nos oriente sobre o nosso cotidiano, na casa espírita, quando nos defrontamos com essas mesmas obras que foram por ele deixadas para o nosso aprendizado, nos momentos das nossas rogativas ao Criador, a gente pode lembrar de seres como Chico, como outros mais seres humanos, homens e mulheres que vieram à humanidade deixar grandes e belos exemplos. Então, capítulo 168, cujo título é Teste. Então vejamos o que Emmanuel vai nos apresentar a partir do texto que ele tirou, do versículo retirado do Evangelho de Marcos, que está no capítulo 5, versículo 19. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe, vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Marcos, capítulo 5, versículo 19. Essa passagem diz respeito ao endemoniado gadareno, que já vinha de muitos anos sofrendo influências espirituais absurdas, tendo total domínio sobre aquele ser. E quando Jesus se aproxima, Jesus questiona quem é aquela figura, quem é aquele espírito, que está dominando mesmo as ações do gadareno, e ao que Jesus tem como resposta que eles são legião, ou seja, eram muitos, E com isso o gadareno solicita o amparo, a assistência de Jesus naquele instante, e Jesus assim o faz, e determina que os espíritos, que aquela legião de espíritos libertem aquele corpo, aquele ser humano tão sofrido naquele instante, naqueles tempos, e os encaminha a porcos que tinham ali próximo, E conta o texto que esses porcos caíram, eram em torno de 2.000, caíram num abismo e todos pereceram. E com isso o jovem gadareno, o homem gadareno, fica liberto dessa legião de espíritos malfeitores ou ignorantes, E ele se sente bem e, ao mesmo tempo, ele solicita ao Cristo que possa acompanhá-lo na sua caminhada. Ao que Cristo o afirma
o responde afirmando que ele se dirija aos seus, que ele se dirija ao contexto familiar e conte tudo aquilo que aconteceu para eles. Então, vejamos que beleza a interpretação de Emmanuel sobre este momento. A exortação de Cristo ao obsidiado, restituído ao próprio equilíbrio, dá que pensar. Jesus, inicialmente, não lhe permite acompanhá-lo no apostolado das boas novas, alardeando de público a alegria de que se vê possuído. Ao invés de júbilos antecipados, recomenda-lhe o retorno ao ambiente caseiro para revelar aos familiares os benefícios de que se fizera depositário ante a providência divina. Vejamos a sabedoria de Jesus, vejamos o quanto Cristo tem e já era sábio, claro, um espírito crístico, a sua sabedoria, nós não temos como mensurar. E já prevendo toda aquela alegria exorbitante, daquele ser que estava obsidiado por muito tempo, e certamente ele iria alardear e talvez fosse trazer até alguns problemas, pudesse até trazer algumas dificuldades na tarefa que o Cristo estava ali para exercer. Como, por exemplo, Emmanuel diz aqui que o Cristo não o permite acompanhá-lo para que ele não venha alardear de público a alegria que se vê possuído. Então, para que ele não fique exortando ao público aquilo que ele tinha recebido como um benefício de Jesus, mas que primeiro ele fosse aos seus, porque é junto aos seus que havia certamente um sofrimento maior, uma angústia maior, para que eles compreendessem que aquele ser, o gadareno, porque não tem um nome específico para ele, apenas endemoniado gadareno. E aí o que ocorre? Ele se dirige à família, vai até a família para assim se apresentar. Então, o Cristo solicita que ele se dirija a eles, porque são eles os primeiros a ter o mérito de receber a informação, de receber essa boa nova. Indiscutivelmente, com semelhante lição, impele-nos o Senhor a reconhecer que é no círculo mais íntimo, seja no lar ou na profissão, que nos cabe patentear a solidez das virtudes adquiridas. Isso porque anunciar princípios superiores, através da aplicação prática à renovação e ao aperfeiçoamento que nos impõe, diante daqueles que nos conhecem as deficiências e falhas, é a fórmula verdadeira de testar a nossa capacidade de veiculá-los com êxito em plano mais vasto e mais elevado. Então, é isso, o Emmanuel corrobora com aquilo que nós falamos quanto ao círculo íntimo, que é onde estão os nossos maiores desafios. No círculo íntimo é onde estão os nossos maiores, digamos, fiscais, aqueles que estão com os olhos bem abertos, bem atentos às nossas ações, às nossas atitudes. Porque nesse instante, nesse convívio, melhor dizendo, que nós apresentamos de forma muito clara as nossas falhas, as nossas deficiências, os nossos desequilíbrios. Então, quando a gente consegue transformar essas nossas deficiências em virtudes, os primeiros a observarem isso são aqueles que estão no nosso cotidiano. E os familiares, sempre nesse primeiro momento, são aqueles que têm essa percepção. A indicação não nos deixa dúvidas, diz Emmanuel. Se já nos aproximamos do Cristo, assimilando-lhes as mensagens de vida eterna,
procuremos comunicá-las pelo idioma do exemplo, primeiramente aos nossos, aos que nos compartilham as maneiras e os hábitos, as dificuldades e as alegrias. Se aprovados na escola doméstica, onde somos mais rigorosamente policiados quanto ao aproveitamento real dos ensinamentos nobilitantes que admitimos e apregoamos, de certo que nos acharemos francamente habilitados para o testemunho do Senhor, junto da humanidade, nossa família maior. Então, vejamos que bela lição, que o quanto é importante nós compartilharmos no âmbito familiar, no âmbito daqueles com os quais nós convivemos no cotidiano, as nossas conquistas, mas não através da fala, não através de nós nos colocarmos nessa condição através do verbo, né? Mas através das ações, das atitudes. E isso é observado em nós quando nós, de fato, conseguimos alcançar isso. E aí, o que nos diz Emmanuel? A partir do momento em que nós nos encontrarmos nessa situação de habilitados, né, ao exercício do bem, testemunhando os ensinamentos do nosso Mestre Jesus junto da humanidade como um todo. Ou seja, nós ganhamos mérito para exercer isso junto à humanidade como um todo, junto a todos aqueles outros que estão fora do círculo familiar, que nós também temos convivência ou que teremos possibilidade de convivência para com eles. Então, pensemos sobre esse assunto, né? Uma coisa importante, a valorização do contexto familiar, o respeito, a necessidade do respeito e o amor pelo nosso próximo, iniciando na família, e isso é importante e é necessário que nós todos façamos. Então, que Jesus nos abençoe a todos e até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus.